Não é porque você sofreu que o seu filho precisa sofrer também. Não é porque você foi educado com violência que o seu filho também precisa ser educado com violência. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou orientadora parental pela Disciplina Positiva e aqui você vai ter muito conteúdo para aprender a ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes. Seja bem-vinda! Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho como a nossa infância, ela interfere diretamente na forma como a gente educa os nossos filhos. A nossa infância interfere diretamente na forma como a gente enxerga esse processo de educação e como isso pode estar nos atrapalhando na hora de educar da melhor forma os nossos filhos. Mas antes de tudo isso, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo por aqui. Se você já está aqui há mais tempo, então deixa seu like e ativa o sininho. E também me segue no Instagram, porque lá tem conteúdo novo todos os dias. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso? E por que eu quero falar sobre isso? Porque todas as vezes que eu posto alguma coisa falando sobre não bater, sobre violência, muitas pessoas vêm comentar assim: ah, mas eu apanhei e tô vivo, ah, mas eu apanhei e não morri, ah, mas eu apanhei e agradeço a minha mãe por isso, porque hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, enfim. E muitos outros discursos nessa mesma questão, ou falando: ah, se não bater, vai bater em você, ah, mas você não tá criando um filho direito, ah, vocês não batem que vocês são mole, enfim. O que eu quero trazer aqui pra vocês? Não é só a neurociência que vai trazer um motivo pra gente não bater nos nossos filhos. Então, assim, a neurociência traz, eu já expliquei isso aqui outras vezes, mas eu vou trazer de novo. A neurociência, a teoria do apego, a disciplina positiva, vários estudos vão trazer que a criança criada na base do medo, que é na base da violência, que é nesse chinelo, nesse apanhar, não se sente segura, logo ela quer se proteger sempre. Então ela desenvolve, e aí é muito importante que muitas pessoas falam o seguinte: mas a minha mãe me bateu e eu não deixei de amar ela. E aí é uma coisa muito importante: a criança não deixa de amar o adulto, mas muitas vezes ela deixa de se amar. E aí quando a pessoa fala: eu agradeço a minha mãe por ela ter me batido, o que acontece? Foi criada uma crença na cabeça dela, quando criança, de que ela merecia apanhar. Agora pensa, e esse adulto continua com essa crença, e ele não questiona isso. Porque crença é uma verdade absoluta na vida da pessoa. E ela não questiona. E aí chega na fase adulta, ela fala assim: realmente eu merecia apanhar, então eu agradeço. Vamos parar e pensar, sem pensar nessa pessoa, sem pensar na história de vida dessa pessoa, sem pensar no que essa criança fez, o porquê essa mãe bateu. Mas vamos pensar num ser humano, numa criança pequena, que chega e fala: não, eu mereci apanhar. E aí um adulto depois fala: não, eu apanhei porque eu mereci. Quem merece apanhar? O que uma pessoa precisa fazer, uma criança precisa fazer para merecer apanhar? Ninguém merece apanhar. Quando uma criança apanha, quando uma criança leva um grito, né? Normalmente isso acontece por conta de um descontrole do adulto. Só que quem leva a culpa é a criança e não esse adulto. E aí isso vai trazendo de geração em geração e essa crença fica presa nessa pessoa. Então quando ela vira mãe, vira pai e perde o controle, o que acontece? Quem é o culpado agora é o filho, porque agora eu estou na posição de poder. Então essas posições vão se invertendo e as crianças vão passando por processos que são traumatizantes, sim, que são difíceis, sim. E ela vai crescendo naquele movimento de: poxa, eu sou culpada, e vamos criando gerações de pessoas que se sentem culpadas, gerações de pessoas mais ansiosas, gerações de pessoas mais depressivas. Então, se a gente olhar hoje, existem muitas pessoas ansiosas. E a gente já sabe que uma educação violenta, que uma educação baseada em briga, em medo, gera traumas que podem gerar, sim, ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade de confiar nas pessoas, pessoas que se envolvem em relacionamentos que são abusivos, mulheres e homens que se envolvem em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque desde criança ela acredita que ela não merece o melhor. Desde criança ela acredita que ela merece apanhar porque realmente ela deve ter feito algo de errado. Se quem mais me ama me bateu, se quem mais me ama não me tratou tão bem assim porque ela estava demonstrando amor dessa forma, então se eu me envolver com
um rapaz, uma moça que me trata mal também, isso é normal. Isso é representação de amor que eu tenho na minha vida. Então, e outro ponto que acontece também, né? Antes da gente falar, ai, meu filho merece apanhar porque eu mereci apanhar, pensa. Existem pessoas que estão na internet, que estão fazendo palestras, como eu, que estão ensinando as pessoas sobre uma educação não violenta. E aí essas pessoas que apanharam e que muitas vezes defendem, né, o apanhar, chegam brigando, nos ofendendo, xingando, dizendo que a gente vai apanhar na cara dos nossos filhos, dizendo que a gente tem que esperar porque a gente vai ver o que acontece, que a gente tá mentindo, que a gente tem que estudar direito, que a gente não sabe o que a gente tá falando, sendo que eu já estudei muito tempo, sendo que eu sou mãe de 2 filhas, e tudo que a gente estudou se invalida porque eu apanhei uma vez e eu tô bem agora. Você percebe que esse processo de violência, ele continua? E a primeira resposta para a pessoa quando ela não concorda com a outra, ou a primeira resposta da pessoa que ofende ela de alguma forma, que na cabeça dela traz que o que ela viveu foi errado, e que não pode questionar nunca o que ela viveu que foi errado, ela responde através da violência. O que isso me demonstra? Demonstra que uma educação violenta vai gerar violência. Violência gera violência. Então você pode falar, não, isso é mentira, não. Mas olhem, analisem dados, analisem o que está acontecendo. Acontece que movimentos de violência geram mais violência. Movimentos de respeito geram mais respeito. Se você tratar o seu filho com violência, com rispidez, você vai ver ele com medo, mas é provável que em outras relações ele faça da mesma forma que você. Ele tente controlar através da violência, ele tente controlar através do grito, seja com um amiguinho, seja com um irmãozinho, seja com um brinquedo sozinho. Porque a violência ela é reproduzida sempre. Agora, quando eu educo meu filho através do respeito, considerando as emoções, é isso que ele vai considerar para as outras pessoas. Então, o seu sofrimento não justifica o sofrimento do seu filho. Existem muitas pessoas que falam, mas eu apanhei e fiquei uma pessoa melhor, mas eu apanhei e sobrevivi. O processo de educação não é sobre sobreviver, é sobre educar, é sobre ensinar valores, é sobre educar sobre emoções, é sobre ensinar sobre comportamentos, sobre ensinar o que a gente espera, é sobre criar um ser humano. Não é sobre sobreviver. Existem leis que hoje protegem as nossas crianças. Então não é só a neurociência que vai trazer estudos, não é só a disciplina positiva que vai trazer estudos que vai mostrar que isso é prejudicial. Elas vão mostrar e vão trazer dados dos motivos que isso é prejudicial, vai mostrar como as crianças não aprenderam a lidar com as emoções e como isso transformou elas em adultos que ainda não sabem lidar com as emoções. E aí explodem com os filhos e isso vai virando uma cadeia que nunca termina. Muitos pais têm a coragem de parar com essa violência e seguir de uma forma diferente, né? Se você não veio de uma família acolhedora, que uma família acolhedora venha de você. Se você não veio de uma família que te respeita, que uma família que respeita as crianças venha de você. Comece isso. Dê o primeiro passo. Eu sei que é difícil, é muito difícil muitas vezes, porque a gente enfrenta muitas crenças que a gente tem, porque a gente acha que a gente vai perder o poder, porque a gente acha que a gente vai perder o controle, porque tem muitas pessoas falando ao contrário, porque tem muitas pessoas que ainda defendem a violência. E quando a gente fala isso, fala, não, mas um tapinha não é violência. Eu não acredito que nenhum pai, nenhuma mãe, quando vá bater no filho, tenha a pior intenção do mundo de bater no filho. É claro que existem pessoas ruins, mas na maioria dos pais, nenhum deles tem uma intenção ruim. Muitas vezes é porque eles não sabem mais o que fazer. Chegaram na sua exaustão e acabam fazendo isso. Mas é uma linha tênue, porque quando você perde a paciência, porque quando você sai do seu controle, muitas vezes você se arrepende depois. E você pode se arrepender por um tapa, ou você pode se arrepender por uma surra. E você pode machucar seriamente seu filho. Porque quando você sai do seu controle, você não se controla mais em nada. Você não tem controle mais de nada. Você não enxerga mais o que está acontecendo na sua frente. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para o seu filho.
Olha o tamanho dele, olha o tamanho da mãozinha dele, olha o tamanho do corpinho dele, o tamanho do pezinho. Como é que você pode pensar, como é que alguém pode pensar em bater para educar? Quando aquela criança está ali sedenta para aprender, curiosa para entender como o mundo funciona, esperando para absorver os ensinamentos que só você pode dar para ele. Bater não é uma opção de educação. Bater é violência. E a linha é muito tênue entre um tapa, uma chinelada e uma surra. Quem bate, dá uma chinelada hoje, pode sim dar uma surra amanhã, porque perde o controle. Isso é rápido de acontecer, porque uma pessoa que não desenvolveu, por N motivos, pode ser não ser culpa sua, mas que não desenvolveu essa inteligência emocional para lidar com os seus rompantes, para lidar com a sua explosão emocional, não vai conseguir parar rápido, não vai conseguir se controlar porque deu um tapinha. Vai perder o controle. E isso é muito perigoso para a saúde física e emocional da sua criança. Quantos casos de morte de criança porque apanhou, porque foi castigada dos pais? E aí as pessoas falam, mas por que ninguém denunciou? Porque infelizmente ainda é normalizado a violência contra as crianças. Então, quando um pai dá um tapa, todo mundo fala, não, tá certo, tá educando, não. Aí quando o outro bate tanto que a criança morre, por que ninguém denunciou? Porque as pessoas estavam achando que aquilo era educação, até que passou do nível. Então a gente precisa começar a enxergar a violência desde o primeiro tapa, desde o primeiro grito, desde o primeiro querer controlar tudo. Eu não tô dizendo que não é para corrigir comportamento, porque quando eu falo que não é para ter violência, muita gente vem nessa situação. Eu não tô dizendo que não é para não corrigir. Eu não tô dizendo que não é para dizer não. Eu não tô dizendo que é para dar tudo que a criança quer. Não tô dizendo nada disso. Tem sim que corrigir o comportamento da criança, é importante para ela aprender. A gente erra, todo mundo erra. Tem sim que ter limites, tem que mostrar sobre esses limites. Não tem que dar tudo que a criança quer, tem que mostrar para ela que existem coisas que ela vai ter e tem coisas que não. Mas da mesma forma que a sua criança não vai aprender quando você bater, ela vai aprender quando você falar. Aí as pessoas vão falar assim, Thaís, mas eu falo e ela não entende. Eu bato, ela entende. Se uma criança vai ficar de castigo, se uma criança vai apanhar e vai entender o porquê ela aconteceu isso, então ela também vai entender se você conversar com ela. E vai entender muito melhor, e vai saber o que fazer. Quando você bate, você não ensina ela a fazer diferente. Você só mostra que ela merece ser punida. E muitas vezes, naquele momento, ela não se sente mais amada. E ela acha que aí ela é culpada, ela acha que ela mereceu. E aí começam a se criar muitas crenças de não merecimento, de não ser amada, que vão sendo fomentadas ao longo da vida. E a criança vai ficando ansiosa, depressiva. Vocês sabiam que nos últimos anos a gente teve um aumento de taxa de crianças que se cortam, que se mutilam? A gente teve um aumento de mais de 90% de crianças que fazem esse tipo de coisa, de mutilação. Por quê? Porque não se sentem amadas, porque se sentem ansiosas, porque vivem em lares que não são acolhedores, porque não sabem para quem recorrer. Eu atendo crianças. Aumentou em muito no meu consultório o número de crianças que vêm me falar que não se sentem amadas, que vêm me falar que não se sentem seguras para falar com os pais, que vêm me falar que não vai falar do que sente para os pais porque eles não vão levar em consideração. Que não vale a pena conversar com os pais porque eles só sabem brigar. Eu trabalho em escola também. Na escola, a gente faz campanha de Dia dos Pais, a gente faz campanha de Dia das Mães, né? Para as crianças fazerem cartinhas, fazerem presentes. Já aconteceu tanto no Dia dos Pais quanto no Dia das Mães, a gente perguntar para as crianças o que você quer escrever, o que você mais gosta de fazer com a sua mãe, o que você mais gosta da sua mãe ou do seu pai. Já teve criança que respondeu assim, nada, eu não faço nada com eles, porque eles só me batem e só brigam comigo, então eu não gosto, vou escrever para quê? O que eu vou escrever? Não tenho o que eu escrever. E aí a gente tenta tirar alguma coisa, poxa, mas vocês nunca foram passear para um lugar divertido, poxa... Sabe, a gente tenta puxar, mas as crianças trazem isso de forma muito pesada. As crianças têm consciência do que está acontecendo. Se você não quer que isso aconteça dentro da sua casa também, é preciso mudar esse olhar. É preciso entender que não é porque você não veio de uma família que respeita a criança que você não deve respeitar a criança. Não é porque você não veio de uma família acolhedora que você não deve acolher a sua família. Lembre-se,
se você não veio de uma família acolhedora, que uma família acolhedora comece a vir de você. Isso vai fazer toda a diferença para a saúde emocional dos seus filhos e para a sua também. Porque eu não conheço, de verdade, nenhuma mãe que quer o melhor pro seu filho e bate e fica feliz porque bateu. Não fica. Fica triste, acha que não tá fazendo o suficiente, chora, não sabe o que fazer. Pensa que se você quer fazer diferente, então comece a olhar diferente. Comece a questionar as suas vivências, assim. Poxa, eu apanhei, mas eu não merecia apanhar, eu merecia ter sido ensinada. E tudo bem, meus pais não sabiam como fazer isso. Mas agora eu tenho ferramentas para fazer isso. Agora eu já entendi que eu tenho que fazer isso, então eu vou começar a fazer isso. Então eu vou começar a mostrar pro meu filho qual é o certo, ao invés de bater pelo errado. E quando a gente bate pelo errado, ele não aprende o certo. Então ao invés de bater pelo errado, eu vou ensinar qual é o certo. E aí você vai, toda vez que seu filho chorar, você vai acolher. Quando seu filho ficar com raiva, você vai acolher. Não vai punir pelo sentimento, porque ninguém merece ser punido pelo que sente. E aí você vai começar a acolher. E você vai perceber aos poucos a mudança no comportamento do seu filho, a sua mudança na forma de enxergar o seu filho. E aí eu quero te fazer um convite nesse vídeo, que é muito importante. E que eu já fiz esse convite para algumas mães e que realmente mudou a forma de enxergar os filhos e a educação dos filhos. É uma coisa muito simples. Um simples abraço. Mas que vai mudar a forma como você enxerga seu filho. Todas as vezes que você sentiu o ímpeto de brigar, de dar uma bronca, de dar um tapa, de dar um grito, vá na direção do seu filho e dê um abraço. Um abraço. E solte quando ele soltar o seu abraço. Nesse momento, você vai estar em um momento de conexão com o seu filho. Nesse momento, você vai perceber como ele é importante, como ele é pequeno e como ele não merece ser tratado com violência. Você vai sentir amor, acolhimento, ao invés de raiva e violência. Isso vai mudar a sua vida e a vida do seu filho também. Outro convite que eu te faço. Todas as vezes que você sentir vontade de bater, todas as vezes que você sentir raiva, que parece que você não vai suportar aguentar, deixe seu filho num lugar seguro. Então tá na sala, ele tá seguro? Fala, filho, eu vou me acalmar, já volto. Sai, se fecha no quarto, respira fundo e analisa a situação. Muitas vezes, quando a gente para e analisa a situação, a gente vê, eu perdi a paciência, eu perdi o controle por uma coisa tão pequena assim. Então, realmente, o problema não é meu filho. Realmente, meu dia deve ter sido cansativo. Realmente, muitas coisas devem ter acontecido que eu não tive esse autocontrole. Não é culpa do meu filho. E aí você vai conseguir se acalmar e vai conseguir conversar com ele, sem gritar, sem bater. É normal a gente sentir raiva. Os adultos também. E é normal a gente sentir raiva depois de um dia cansativo, depois de briga com o marido, com a esposa, com o chefe. É normal. O que não é normal é descontar numa criança. Porque isso demonstra que a gente não tem controle emocional sobre as nossas coisas. Então tá tudo bem sair do controle, tá tudo bem perder a paciência. Mas não desconte no seu filho. Não continue esse ciclo da raiva pra frente. Perdeu a paciência? Se fecha no quarto, deixe seu filho num lugar tranquilo, se fecha no quarto e respira fundo. Respira, se acalma, olha a situação sem o viés da sua emoção, sem o viés do que você acha que aconteceu, do que você acha que ele fez de propósito. Não, olha o que aconteceu. Ah, ele jogou isso no chão. Ah, ele quebrou isso. Ok. É só por causa disso que eu quero bater nele? Isso é uma coisa muito pequena. Não vale um ato de violência. Eu vou lá, converso com ele como fazer diferente da próxima vez. Se você veio de uma família violenta não precisa continuar a vir de você. Mas se você não veio de uma família acolhedora, comece uma família acolhedora a partir de você. Lembre-se disso. Você é o adulto da relação. Você é o espelho do desenvolvimento do seu filho. Não é porque você teve uma infância de violência que seu filho também precisa ter uma infância de violência. Hoje a gente já tem comprovação e hoje a gente já tem lei que protege as nossas crianças de não sofrer violência física, psicológica e emocional. Então acolha o seu filho, proteja o seu filho. Seja você o porto seguro do seu filho e traga a ele uma educação que ele merece. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até mais.